Segundo, a esse amor pelo divino crucificado, vem somar-se o amor a Deus em si mesmo, ao Deus da Trindade. A fé nos ensina que o Pai nos amou primeiro, desde toda a eternidade. Amou-nos de tal forma que não hesitou em dar-nos seu próprio Filho para nos resgatar. E ao nos dar seu Filho, deu-nos tudo. João 3,16, Romanos 8,32. Esse mesmo Filho se deu a nós por inteiro, ao nos dar sua vida, seu sangue, o que é, evidentemente, a maior prova de amor. João 15,13. Para perpetuar sua presença entre nós, ele instituiu o sacramento da Eucaristia, esse sacramento de amor, que lhe permite renovar o dom de si mesmo todos os dias na Santa Comunhão. O Pai e o Filho se unem para nos dar o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade vem, pois, habitar em nós, como as duas outras, e difunde em nossas almas a divina caridade. Romanos 5,5. Para responder a tanto amor, sentimos-nos fortemente impelidos a amar, com toda a nossa alma, essas três pessoas divinas. Ora, esse amor, se é sincero, nos leva ao sacrifício, pois não podemos amar a Deus sem renunciar ao nosso egoísmo e a todas essas inclinações viciosas que são um obstáculo ao seu amor. Assim, o amor a Deus nos leva a essa renúncia, a essa atitude de carregar a cruz, sem a qual nenhum amor verdadeiro é possível. É o que compreenderemos melhor ao examinar as principais formas pelas quais se manifesta o amor a Deus. Primeiro, o amor penitente. Para nós, que somos pecadores, o amor assume inicialmente a forma de penitência. Aos olhos da fé, o pecado é o grande mal, é na verdade o único mal que precisamos detestar e evitar a todo custo, pois ofende a infinita bondade de Deus. Isso é verdade sobretudo em relação ao pecado mortal, que sendo uma revolta contra Deus, é como um crime de lesa majestade divina. Ao cometê-lo deliberadamente, ousamos preferir a nossa vontade, o nosso capricho, à santa vontade de Deus e ao seu beneplácito. Com isso, nos desviamos daquele que é o nosso fim último e que tem todo o direito a que nossa vida inteira seja orientada para ele, para dar-lhe glória. É, pois, uma injustiça flagrante, uma espécie de idolatria que erige no templo do nosso coração um ídolo ao lado do verdadeiro Deus. Injustiça que, para ser devidamente reparada, exigiria uma expiação eterna. E mesmo esta ainda não seria suficiente, pois não pode ser senão finita, ao passo que a ofensa feita a Deus pelo pecado mortal é infinita. Assim, as almas que tiveram a infelicidade de ofender a Deus gravemente, quando reconhecem a extensão de sua iniquidade, confessam, com toda sinceridade, que nunca poderiam sofrer o suficiente para expiar suas faltas, por amor àquele que amam com toda a sua alma. Elas abraçam então com alegria todas as cruzes que a providência lhes envia, como meios de reparar a ofensa feita à divina bondade. E mais ainda, elas buscam novas cruzes para poder testemunhar a Deus mais arrependimento e mais amor. E como se alegram quando, do coração misericordioso daquele que ofenderam, brotam essas palavras que outrora consolaram Madalena. Muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela mostrou muito amor. Lucas 7,47. Momento delicioso aquele em que nos vemos reconciliados com Deus, consolados, acariciados por Ele. Para viver esse momento, nenhum sacrifício ou lágrimas nos pareceriam demasiados. Tamanha é a doçura e a paz que Ele nos traz. Depois disso, não importa que venham as tribulações, as angústias, as securas, as perseguições, as calúnias, os sofrimentos de todo tipo. O amor penitente, o amor reparador, aceita tudo com alegria, feliz por poder compensar, com o fervor de sua contrição,
os ultrajes outrora cometidos contra Deus, e recuperar por esse meio essa pureza perfeita que é necessária à união íntima com Ele. É com efeito a essa união que a alma fervorosa aspira, e como ela supõe uma pureza perfeita, a alma está pronta a todos os sacrifícios necessários para recuperar e aperfeiçoar essa pureza. Assim como o doente que quer curar-se não recua diante do amargor dos remédios, assim também a alma penitente, sedenta de união com Deus, não julga nunca demasiadamente amargos os remédios que lhe são prescritos. O sofrimento, amorosamente aceito, é o melhor meio de satisfazer a justiça divina, de saldar as dívidas espirituais, de purificar o que o pecado manchou, de livrar a alma dos apegos criados pelo amor desordenado ao prazer, de restaurar as forças enfraquecidas pelo pecado e de prevenir possíveis recaídas. Bendito seja o sofrimento, seja qual for a forma como se apresente. Para tirar maior proveito dessas provações, a alma penitente quer ser ativa no sofrimento. Ela as acolhe com um sentimento de profunda humildade, dizendo a si mesma que as merece, e merece ainda muito mais, com sentimentos de fé e de esperança, sabendo que elas contribuem para a sua purificação, para seu embelezamento, mas sobretudo com sentimentos de amor a Deus, a quem deseja amar cada dia mais, e de amor ao próximo, por quem oferece suas tribulações. Disse um filósofo cristão, com razão, que a dor conduz o pecador às portas da graça, acrescentando que, como na natureza ela faz o homem, no homem ela faz o santo. Assim, pois, a dor cristamente aceita conduz à conversão. Em seguida, forma o homem e o cristão, levando à prática das virtudes viris e sobrenaturais, e chega então o momento em que ela forma o santo pelo cultivo das virtudes heróicas. Não é somente o horror ao pecado mortal que produz esses felizes efeitos, é também o horror ao pecado venial deliberado. Esse pecado, pelo qual preferimos voluntariamente a nossa vontade, ou melhor, o nosso capricho, a vontade divina, sempre boa, sábia e santificante, é um grande obstáculo à perfeição. Para melhor explicá-lo às suas monjas, Santa Teresa observa: é como se disséssemos: Senhor, embora esta ação vos desagrade, não deixarei de cometê-la. Não ignoro que vós a vedes, e sei perfeitamente que não a aprovais, mas prefiro seguir minha fantasia e minha atração do que a vossa vontade. Não me parece que seja pouca coisa agir assim. Para mim, por mais leve que a falta seja em si mesma, parece-me ao contrário que é grave, muito grave. A santa tem razão. Uma falta venial pode ser leve em si mesma, mas traz muitas vezes consequências desastrosas. Uma diminuição do fervor, desse entusiasmo que é necessário para amar a Deus perfeitamente. Um declive perigoso que pouco a pouco nos conduz ao pecado mortal. Um certo torpor e desânimo espiritual que é inimigo de toda devoção. Por isso, quando uma alma que ama sinceramente a Deus percebe que vai deslizando em direção ao abismo, experimenta verdadeiro horror por esses pecados que lhe pareciam a princípio tão leves e que agora revelam tão grandes consequências. Ela adquire um horror vivo a eles e, para melhor evitá-los, está pronta a todos os sacrifícios. É assim que o amor penitente nos faz amar a cruz como um meio de purificar e fortificar nossa alma. O amor de complacência. Aperfeiçoa ainda mais o amor à cruz, tornando-o mais profundo e mais ativo. Considerando à luz da fé as infinitas perfeições de Deus, alegramo-nos por ver que Ele é infinitamente rico em todos os bens, e manifestamos nossa alegria por atos de admiração, de aprovação e de congratulação. E como desejamos ter em nós aquilo que aprovamos e amamos, atraímos o próprio Deus ao nosso coração, dando-nos a Ele como Ele se dá a nós. Por esse santo amor de complacência, diz São Francisco de Sales,
Desfrutamos dos bens que estão em Deus, como se fossem nossos. Mas, como as perfeições divinas são superiores ao nosso espírito, elas o possuem reciprocamente ao entrar nele, de forma que não dizemos somente que Deus é nosso por essa complacência, mas também que nós somos dele. Assim, a alma exclama perpetuamente em seu silêncio sagrado: basta-me que Deus seja Deus, que sua bondade seja infinita, que sua perfeição seja imensa. Pouco me importa que eu morra ou que eu viva, uma vez que meu bem-amado vive eternamente uma vida toda triunfante. É bastante para a alma que ama que aquele a quem ela ama mais que a si mesma seja repleto dos bens eternos, pois ela vive mais naquele que ela ama do que naquele que ela anima. Ora, a alma fervorosa compreende que para pertencer a Deus como Deus se dá a ela, é necessário praticar a renúncia num grau muito mais perfeito. Em primeiro lugar, é evidente que para agradar-lhe em tudo, é preciso aceitar generosamente e amorosamente todas as cruzes, provações, tribulações que ele se dignar enviar-nos. Que importa que tenhamos de sofrer, contanto que ele seja contentado e glorificado, que suas infinitas perfeições sejam mais conhecidas e amadas. Além disso, mais preocupados com a glória de Deus do que com a nossa, sofremos vivamente por vê-lo desprezado e ofendido à nossa volta, e de bom grado nos oferecemos a ele para reparar esses ultrajes, glorificando-o e amando-o por aqueles que desprezam seu amor. Assim, nosso amor à cruz se torna mais ativo, mais generoso, mais universal. Como Simão de Cirene, queremos carregar a cruz do Salvador para aliviar o seu fardo. Como Verônica, enxugamos sua face ensanguentada para consolar seu coração. Como Madalena, ajoelhemo-nos aos pés da cruz, implorando humildemente perdão para nós e para nossos irmãos pecadores. Como Maria, nossa mãe, consentimos em sofrer em nosso coração tudo o que o divino crucificado sofre em seu corpo e em sua alma, a fim de que os frutos da redenção alcancem maior número de pessoas. Terceiro, o amor de beneplácito. Completa e aperfeiçoa o amor de complacência. Ele consiste em um desejo ardente de glorificar e de fazer glorificar aquele que amamos. Em se tratando de Deus, essa glória que lhe damos é apenas exterior, pois sua perfeição interior, sendo infinita, em nada pode ser aumentada. Mas a sua glória exterior pode crescer, e nesse sentido podemos dar livre curso à nossa iniciativa. Por outro lado, quanto mais amamos a Deus, mais nos sentimos impotentes para glorificá-lo. E então nos unimos ao Verbo encarnado, o grande religioso do Pai, que, sendo Deus e homem, oferece à Santíssima Trindade louvores infinitos. Nós fazemos nossos esses louvores e essa adoração, e com eles suplicamos que nosso Deus seja conhecido, amado e glorificado em toda a terra. Ele mesmo nos deixou a bela fórmula do Pai Nosso, que exprime tão bem todas as intenções que podemos formular para a propagação do reino de Deus na terra. Sabendo que o Verbo encarnado é constantemente imolado no santo sacrifício em todos os cantos do mundo, com que confiança e com que amor nos unimos à prece que, de cada altar, ele dirige ao Pai. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por mais impotentes que sejamos por nós mesmos, temos a doce confiança de que a nossa pobre voz, unida ao coro de todo o corpo místico e sobretudo à voz poderosa do Verbo encarnado, obtém um acréscimo de glória para o santo nome de Deus, uma expansão de seu reino na terra, uma execução tão perfeita quanto possível de sua santa vontade. Mas, ao mesmo tempo, é fácil compreender que todos esses votos que formulamos, se são sinceros, supõem muitos sacrifícios de nossa parte e, sobretudo, muita humildade para renunciar ao nosso egoísmo, muita generosidade para colaborar com todas as obras católicas do mundo,
sobretudo as obras missionárias. Muito amor pelas pobres almas, ainda tão numerosas, que não conhecem seu Deus e seu Salvador. Assim, somos sempre chamados ao sacrifício, e a um sacrifício tanto mais intenso quanto melhor compreendemos as exigências do apostolado, como as descreve Santa Teresa de Lisieux. Gostaria de esclarecer as almas como os profetas, os doutores. Desejaria percorrer a terra, pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz gloriosa, ó meu bem-amado. Mas uma única missão não me bastaria. Eu quisera anunciar o Evangelho ao mesmo tempo em todas as partes do mundo, até nas ilhas mais remotas. Oh, acima de tudo, eu desejaria o martírio. Mas esta é uma outra loucura, pois não desejo somente um único tipo de suplício. Para me satisfazer, seriam necessários todos. Como vós, meu esposo adorado, queria ser flagelada, crucificada. Desejaria morrer esfolada como São Bartolomeu. Como São João, queria ser mergulhada no óleo fervente. Como Santo Inácio de Antioquia, queria ser moída pelos dentes das feras, a fim de tornar-me um pão digno de Deus. Como Santa Inês e Santa Cecília, quisera apresentar meu pescoço à espada do carrasco, e como Santa Joana d'Arc, murmurar na fogueira ardente o nome de Jesus. Abri, meu Jesus, vosso livro da vida, onde estão consignadas todas as ações de todos os santos. Todas essas ações eu desejaria realizar por vós. Essas declarações dos santos não são palavras vazias. Quando eles não podem realizar seus desejos de martírio, acolhem com alegria esse martírio cotidiano, que consiste no cumprimento perfeito dos deveres de Estado mais minuciosos e em suportar amorosamente os sofrimentos mais humilhantes. Quarto, o amor de amizade. Tão doce ao coração, ele exige sacrifícios ainda mais generosos. Essa amizade comporta, além da benevolência e do zelo pela glória de Deus, a reciprocidade ou o dom mútuo dos dois amigos. É a amizade que existe entre Deus e nós. Com efeito, como disse São Francisco de Sales, ela é recíproca, pois Deus ama eternamente quem quer que o tenha amado, que o ame ou que vá amá-lo no tempo. Ela é declarada e reconhecida mutuamente, considerando que Deus não pode ignorar o amor que temos por Ele, já que é Ele mesmo quem nos dá. Nem nós tampouco podemos ignorar o que Ele tem por nós, já que Ele o declarou tão abertamente. E por fim, estamos em perpétua comunicação com Ele, que não cessa de falar ao nosso coração, por inspirações, atrações e moções sagradas. E Ele acrescenta: essa não é uma simples amizade, mas uma amizade de dileção, pela qual elegemos Deus para o amar com um amor particular. Essa amizade consiste no dom que Deus nos faz de si mesmo e no dom que lhe fazemos de nossa pessoa. Vejamos, pois, o que é o amor de Deus por nós, para compreender qual deve ser o nosso amor por Ele. Seu amor por nós é eterno. In caritate perpetua diligite. Jeremias 31:3. Desinteressado, pois bastando-se plenamente a si mesmo, Ele nos ama somente para o nosso bem. Generoso, pois Ele se dá todo inteiro, vindo Ele mesmo habitar como amigo em nossa alma. Obsequioso, pois não somente Ele é o primeiro a amar, mas solicita, mendiga nosso amor, como se tivesse necessidade de nós. Meu encanto é estar com os filhos dos homens. Meu filho, dá-me teu coração. Provérbios 8:31, 23, 26. Poderíamos jamais sonhar com tal delicadeza de sentimentos? Devemos, portanto, responder a esse amor com um amor tão perfeito quanto possível. Sic nos amantem, quis nos redemaret? Quem não amaria em retorno a quem nos ama assim? Esse amor deverá crescer continuamente. Não tendo podido amar a Deus desde toda a eternidade e não podendo nunca amá-lo tanto quanto merece, devemos ao menos amá-lo cada dia mais, não colocando nenhum limite à nossa afeição por ele,
nem recusando-lhe nenhum dos sacrifícios que nos pede, e buscando sempre agradar-lhe. Qui placet sunt ei facio semper. João 8:29. Ele será generoso, traduzindo-se por piedosas manifestações de afeto, frequentes orações jaculatórias, simples palavras de amor. Exemplo: eu vos amo de todo o meu coração. Mas também por atos e, sobretudo, pelo dom total de nós mesmos. É preciso que Deus seja o centro de todo o nosso ser, de nossa inteligência, ao voltarmos frequentemente o pensamento para Ele, de nossa vontade pela humilde submissão aos seus mínimos desejos, de nossa sensibilidade, não permitindo que nosso coração se distraia com afeições que seriam um obstáculo ao nosso amor por Deus, de todas as nossas ações, esforçando-nos por executá-las para agradar-lhe. Ele será desinteressado, nós o amaremos por si mesmo, muito mais do que por seus dons, e é por isso que o amaremos na secura, tanto quanto na consolação, repetindo-lhe com frequência que desejamos amá-lo e amá-lo por ele mesmo. É assim que tentaremos, apesar de nossa impotência, responder à sua amizade. Ora, quem não vê o quanto esse amor exige de sacrifícios a cada instante de nossa vida? Para dar-se é preciso possuir-se, e essa é uma luta de todos os instantes, pois as tendências egoístas da nossa natureza decaída nunca desaparecem completamente. Mesmo tendo já sido vencidas pela graça, elas voltam a assaltar-nos, sobretudo nos momentos de provação, e só podemos triunfar delas por uma vigilância e uma luta contínuas. Sem dúvida, o autor da imitação descreveu, em termos líricos, os maravilhosos efeitos do amor divino. Ele alivia nossas dores e nossos fardos. Nam onus sine onere portate, et homini amaro, dulce ex sapidum efficit. Ele nos eleva até Deus, porque nasceu de Deus. Quia amor ex Deo nato est, nec potatis nisi in Deo, qui escere. Ele nos dá asa para voar com alegria até os atos mais perfeitos, até o dom total de nós mesmos. Amans volat curret et letatur, dati omnia pro omnibus. Ele nos impele também a fazer grandes coisas e a visar a maior perfeição. Amor iesus nobilis ad magna operanda impellit, et ada desinteressanda semper perfectiora excitat. Ele está sempre vigilante, nunca se queixa de suas fadigas, nem se deixa abater pelo temor, mas como uma chama viva, eleva-se cada vez mais alto e atravessa em segurança todas as dificuldades. Amor vigilat, fatigatus non lassatur, territus non conturbatur, sed siquetur vivax flamma, sursum erumpit secureque pertransit. Ele produz também uma grande alegria e dilatação da alma. É com efeito o começo da posse do soberano bem. E essa posse enche nossa alma de alegria. Dans vera cordis gaudia. Assim continua a imitação. Não há nada mais doce, nada mais agradável, nada melhor no céu e na terra. Nihil dulcius et amore, nihil iucundius, nihil plenus, nec melos in cielo et in terra. A principal causa dessa alegria é que começamos a tomar consciência, de forma mais viva, da presença de Jesus e da presença de Deus em nós. Esse cum Iesus dulcis paradisus, te secundet presente iucunda sunt omnia, te autem absentem fastidiuntem cuncta. A essa alegria se segue uma paz profunda, quando temos a convicção de que Deus está em nós e exerce sobre nós uma ação, uma solicitude paternal, abandonando-nos a Ele com uma doce confiança. Confiamo-lhes com segurança o cuidado de todos os nossos interesses, e assim desfrutamos de uma paz, de uma serenidade perfeita. Tu facis cor tranquillum, et patim magna letitiamque festivum. Mas o autor acrescenta no fim do mesmo capítulo: quem não está pronto a tudo sofrer e abandonar-se inteiramente à vontade de seu bem-amado, não sabe o que é amar.
É preciso que aquele que ama abrace com alegria tudo o que há de mais duro e mais amargo por seu bem-amado, e nada o possa desviar dele. No capítulo seguinte, ele descreve algumas das provações do verdadeiro amor. Aquele que ama intensamente permanece firme na tentação e não cede nunca às sugestões artificiosas do inimigo. Tanto nos maus quanto nos bons momentos, seu coração é igualmente meu. Sabei que o antigo inimigo se esforça para sufocar vossos bons desejos e para vos afastar dos exercícios piedosos, do culto dos santos, da meditação das minhas dores e da minha morte, da lembrança tão útil dos vossos pecados, da atenção em vigiar vosso coração e do firme propósito de progredir na virtude. E ele conclui assim: combatei como soldado generoso, e se algumas vezes sucumbirdes por fragilidade, recomeçai com coragem ainda maior e guardai-vos, sobretudo, da vã complacência e do orgulho. A amizade com Deus tem, pois, suas santas exigências, e quanto mais progredimos nas vias do amor, mais devemos estar prontos para sacrifícios cada vez mais duros. O prelúdio da união transformadora é essa noite do Espírito, tão bem descrita por São João da Cruz e por Santa Teresa. E para subir os 10 degraus do amor divino, é preciso uma coragem heróica, sustentada por graças tão abundantes quanto eficazes. Os santos, de resto, não se assustam com essas provações e se oferecem mesmo como vítimas à justiça de Deus ou ao seu amor misericordioso, como passaremos a expor. Quinto, a loucura da cruz. Quando o amor à cruz atinge nos santos um tal grau de magnanimidade que os leva a desejar toda sorte de sofrimentos interiores e exteriores, para mais se identificarem com o divino crucificado e para o ajudarem mais eficazmente em sua obra redentora, quando ele os leva a oferecer-se como vítimas à justiça ou à misericórdia divina e a gloriar-se nas tribulações, nós o chamamos a loucura da cruz. Aos olhos do mundo, com efeito, não é verdadeira loucura buscar assim as delícias da cruz? E, no entanto, muitos santos, desde São Paulo até nossos dias, foram atingidos por essa loucura. Escutemos o apóstolo relatar-nos, com uma espécie de exultação, alguns dos seus sofrimentos. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus as 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui flagelado. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite em alto mar. Em minhas numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. E ainda mais, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isso sem contar a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Quem cai sem que um fogo me devore? Se é preciso gloriar-se, é da minha fraqueza que me gloriarei. 2 Coríntios 11, 23, 30. Não se diria que essas numerosas tribulações são para ele como um título de glória? Irá ele vangloriar-se delas? Não, certamente, mas ele quer servir-se delas para glorificar a Cristo. Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me alegro nas fraquezas e nos opróbios, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, é então que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. O segredo desse amor ardente pela cruz é o seu amor por Jesus. Ele ama tudo aquilo que o une mais intimamente ao Mestre, tudo que possa aumentar a fecundidade do seu apostolado. Assim acontece com os mártires. Santo André exulta à vista da cruz que lhe está sendo preparada. Eu te saúdo, ó cruz consagrada pelo corpo de Cristo. Venho a ti, recebe-me na alegria e no triunfo. Ó cruz bem-aventurada,
tão ardentemente amada, tão constantemente desejada. Por teu intermédio, quero ser recebido por meu Redentor. Santo Inácio de Antioquia, na carta que dirige aos Romanos, exprime com não menor ardor o seu desejo de ser devorado pelas feras para tornar-se uma vítima digna de Cristo. Deixai-me ser o alimento das feras, pelas quais me será concedido gozar de Deus. Sou o trigo de Deus. É preciso que eu seja moído pelos dentes das feras para tornar-me puro pão de Cristo. Receando que seus amigos interviessem para obter sua libertação, ele lhes suplica que não o façam, para não retardar sua união com Deus. Encontramos esse mesmo tom inflamado nos mártires dos 3 primeiros séculos, como em todas as épocas da Igreja. E não são somente os mártires que têm fome e sede de imolação, mas também os padres do deserto, que rivalizam largamente em seu ardor por sacrificarem-se por Deus. Também as virgens, que para se assemelharem aos mártires, consagram sua virgindade ao seu celeste esposo e se imolam na prática das maiores austeridades e humilhações, a fim de melhor conservar sua pureza. Também as comunidades monásticas que se consagram a Deus pela prática dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência. E fora dessas comunidades, também as almas fervorosas, que vivendo no mundo e cumprindo fielmente os seus deveres de Estado, oferecem-se igualmente como vítimas e se antecipam a todas as provações que Deus haja por bem enviar-lhes. Parece mesmo que atualmente o número dessas vítimas tem aumentado. Desde a Grande Guerra, a indiferença religiosa e a imoralidade se disseminaram entre as massas. Mas, por outro lado, em todas as classes da sociedade, no claustro e no mundo, Deus escolhe almas de elite que desejam, pela generosidade de sua imolação, consolar o coração de Deus e cooperar ativamente na conversão de seus irmãos. Temos em primeiro lugar as grandes vítimas. São aquelas que o próprio Deus escolhe, que ele adverte antecipadamente sobre os sofrimentos que lhes irá impor e com as quais firma um contrato. É Deus quem as escolhe. Nós mesmos podemos sofrer com humildade e com um vivo sentimento de nossa impotência, mas é Deus que faz sua escolha, segundo a finalidade que quer atingir. Essa escolha é uma grande honra, uma espécie de extensão do sacerdócio cristão, pois, como diz a carta aos Hebreus, a função do sacerdote é oferecer sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1. Em consequência, as vítimas participam de alguma forma do sacerdócio cristão. Encontramos um exemplo dessa escolha especial em uma carta de Santa Margarida Maria ao padre Crocé. Eu vos direi, portanto, que esse soberano, apresentando-se um dia à sua indigna escrava, disse-me: procuro uma vítima para meu coração, que queira sacrificar-se como hóstia de imolação ao cumprimento dos meus desígnios. E então, sentindo-me inteiramente penetrada pela grandeza da soberana majestade, e tendo-me prostrado, apresentei-lhe várias almas santas que corresponderiam fielmente aos seus desígnios. Mas eu não desejo ninguém além de ti, e quero que consintas no meu desejo. Após alguma hesitação, ela consente, e então Nosso Senhor a faz assinar um contrato, dizendo-lhe: Eis-te, enfim, toda minha e toda para mim, para fazer o que me agradar, como minha filha, minha esposa, minha escrava, minha vítima, joguete da vontade do meu coração. Esse coração será a tua garantia, será quem responderá e pagará por ti. Ele será o reparador de todos os teus defeitos e te proporcionará o cumprimento de todos os teus deveres e obrigações, e não te faltará o socorro, enquanto não lhe faltar o poder. E como te entregastes inteiramente e te sacrificastes ao amor da sua vontade, não deves mais aplicar-te nem ocupar-te com mais nada, senão amá-lo e deixar-te sacrificar e imolar. É evidente que não se pode assumir por si mesmo esse papel de vítima. Com efeito, para cumprir suas obrigações, são necessárias graças muito especiais,
que Deus não dá senão às almas por Ele escolhidas. Em certos casos, entretanto, o fato de entrar, depois de um cuidadoso discernimento vocacional, em uma congregação de vítimas, equivale a um chamado divino. Trata-se, por assim dizer, de um apelo coletivo. Assim, quando Julie Adele de Geren Ricard fundou em Marsella a Congregação das Vítimas do Sagrado Coração, ela fez com suas companheiras essa consagração a Deus. Nós nos consagramos inteiramente a Deus e nos devotamos sem reservas a tudo o que Ele quiser de nós, em sua misericórdia como em sua justiça, consentindo em ser vítima por nossos pecados e pelos de toda a França, em união com Jesus Cristo na cruz, consentindo em sofrer por Ele todos os sofrimentos que lhe aprouver enviar-nos, desejando mesmo ser escolhidas como holocausto em expiação pelos crimes da França, e se a Deus aprouver, acolher nossas preces. É evidente que as pessoas verdadeiramente vocacionadas a uma congregação deste gênero são ao mesmo tempo chamadas à missão de vítimas. Ao lado dessas grandes vítimas, há outras que, nos passos de Santa Teresa do Menino Jesus, entram no que chamamos a pequena via da infância espiritual e se oferecem como vítimas ao amor misericordioso de Deus. Foi na festa da Santíssima Trindade, em 9 de junho de 1895, 2 anos antes de morrer, que Nossa Santa teve a ideia de consagrar-se como vítima de holocausto ao amor misericordioso. Durante a Santa Missa, ela disse a si mesma que se havia muitas almas que se ofereciam como vítimas à justiça de Deus, era preciso que houvesse também outras que se oferecessem em holocausto ao seu amor misericordioso. Pediu então à sua superiora, que era então Madre Inês de Jesus, sua irmã Paulina, a permissão para oferecer-se como vítima e redigiu esta bela fórmula que iremos transcrever e que desde então ela trouxe sempre, dia e noite, sobre o coração, dentro do seu Evangelho. Ato de oferenda de mim mesma como vítima de holocausto ao amor misericordioso de Deus. Ó meu Deus, Trindade bem-aventurada, desejo amar-vos e fazer amar-vos, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente a vossa vontade e chegar ao grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto a minha impotência e peço-vos, ó meu Deus, que sejais vós mesmo a minha santidade. Visto que me amastes a ponto de me dar vosso Filho único, para ser meu Salvador e meu esposo, os tesouros infinitos dos seus méritos me pertencem. Eu vou-los ofereço com alegria, suplicando-vos que não olheis para mim, senão através da face de Jesus e dentro do seu coração abrasado de amor. Ofereço-vos ainda todos os méritos dos santos que estão no céu e na terra, os seus atos de amor e os dos santos anjos. Enfim, ofereço-vos, ó Trindade bem-aventurada, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha Mãe querida. É a ela que eu confio minha oferenda, rogando-lhe que vô-la apresente. Seu divino Filho, meu esposo bem-amado, nos dias de sua vida mortal disse-nos: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo dará. Estou, pois, certa de que atendereis aos meus desejos. Eu o sei, ó meu Deus, quanto mais quereis dar, mais fazeis desejar. Sinto em meu coração desejos imensos, e é com confiança que vos peço que venhais tomar posse da minha alma. Ah, não posso receber a Sagrada Comunhão com tanta frequência quanto desejo. Mas, Senhor, não sois vós todo-poderoso? Permanecei em mim como no tabernáculo. Não vos afasteis nunca da vossa hostiazinha. Gostaria de consolar-vos pela ingratidão dos maus, e suplico-vos que me tireis a liberdade de vos desagradar. Se por fraqueza eu cair algumas vezes, que logo o vosso divino olhar purifique a minha alma, consumindo todas as minhas imperfeições, como fogo que transforma todas as coisas em si mesmo. Agradeço-vos, ó meu Deus, por todas as graças que me concedestes, em particular a de me terdes feito passar pelo cadinho do sofrimento.
Será com alegria que vos contemplarei no último dia. Portanto, o cetro da cruz, visto que vos dignastes dar-me em partilha essa cruz tão preciosa, espero no céu assemelhar-me a vós e ver brilhar em meu corpo glorioso os sagrados estigmas da vossa paixão. Depois do exílio da terra, espero ir gozar de vós na pátria, mas não quero armazenar méritos para o céu. Quero trabalhar só por vosso amor, com o único propósito de vos agradar, de consolar o vosso sagrado coração e de salvar almas que vos amarão eternamente. No entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a posse eterna de vós mesmos. Não quero outro trono nem outra coroa senão vós, ó meu bem-amado. Aos vossos olhos o tempo não é nada, um só dia é como 1000 anos. Vós podeis, portanto, num instante preparar-me para comparecer diante de vós. A fim de viver num ato de perfeito amor, ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, suplicando-vos que me consumais continuamente, deixando transbordar para minha alma as ondas de ternura infinita que estão encerradas em vós, e que assim eu me torne Marte do vosso amor, ó meu Deus. Que este martírio, depois de me ter preparado para comparecer diante de vós, me faça enfim morrer, e que minha alma se lance sem demora no eterno abraço do vosso misericordioso amor. Quero, ó meu bem-amado, a cada batida do meu coração, renovar-vos esta oferenda um número infinito de vezes, até que, tendo-se dissipado as sombras, eu possa repetir-vos o meu amor em uma face a face eterna. Maria Francisca Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Festa da Santíssima Trindade, 9 de junho do ano da graça de 1895. Pouco tempo depois dessa consagração, a santa recebeu a resposta de Deus. Alguns dias depois de minha oferenda ao amor misericordioso, eu começava no coro o exercício da via sacra, quando me senti de repente invadida por um fogo tão ardente que pensei que fosse morrer. Não sei como explicar o que me aconteceu. Não há comparação que possa explicar a intensidade dessa chama. Parecia-me que uma força invisível mergulhava-me toda inteira no fogo. Oh, que fogo, que doçura! Desde esse momento, a vida da santa foi um verdadeiro martírio, marcado por sofrimentos exteriores e interiores muito penosos e muito humilhantes. Mas ela nunca se arrependeu de sua consagração, e antes de morrer, disse às suas irmãs: tudo o que escrevi sobre os meus desejos de sofrimento, é bem verdade, eu não me arrependo de ter me entregue ao amor. Quisemos lembrar essas circunstâncias para mostrar às almas fervorosas que entram na pequena via da infância espiritual que o amor não se vive sem grandes sacrifícios, mas é acompanhado por graças de força e de paciência que transformam esses sacrifícios em atos de amor e fazem com que não apenas não lamentemos a nossa entrega ao amor misericordioso, mas nos rejubilemos nela, apesar de todas as repugnâncias da natureza. Os principais atos do amor vitimal. As almas vítimas exprimem seu amor ao Divino Crucificado por 3 atos principais. Elas se compadecem de seus sofrimentos. Elas tentam compensá-los por seu fervor e completá-los ao unir seus próprios sofrimentos aos dele. Primeiro, compadecer. Amando Jesus e vendo-o sofrer, elas querem compadecer, partilhar de seus sofrimentos. Elas sabem que foi por causa delas que ele sofreu e querem sofrer com ele para expiar seus pecados. Com Santo Anselmo, elas repetem: que crime cometestes, ó tão doce Jesus, para serdes tratado assim? Sou eu o instrumento de vossa paixão e de vossas torturas. Ó minha alma, olha, infeliz, teu horrível crime, e excita em ti o temor e a dor. São Bernardo e seus discípulos, vendo que o Salvador tanto sofreu por eles,
querem sofrer com ele para mais se assemelharem interiormente a ele. Não convém que vivam folgadamente os membros de uma cabeça coroada de espinhos. Jesus tem o corpo destroçado, saibamos também destroçar nosso corpo. Isso só tornará a alma mais bela, à semelhança de Jesus tão belo. Santa Gertrudes comprazia-se em partilhar das dores de Jesus para o consolar. Para mostrar-lhe o quanto isso lhe era agradável, Jesus lhe disse: as angústias, os sofrimentos, as amarguras que durante minha vida mortal eu suportava em meu corpo por amor aos homens, experimentei-as hoje em teu coração, que a lembrança de minhas dores foi movido de tal compaixão. Em recompensa e para aumentar a tua bem-aventurança eterna, eu te concedo todo o fruto de minha santa paixão e de minha preciosa morte. Mas o santo que na Idade Média mais se destaca por sua terna compaixão para com o divino crucificado é São Francisco de Assis. Ele não consegue pensar na paixão sem chorar. A um passante que lhe pergunta a razão de seus soluços, responde: choro pela paixão de meu Senhor Jesus Cristo. Assim, o Salvador quis recompensá-lo, fazendo dele o primeiro dos estigmatizados. Ao final de um longo retiro nas encostas escarpadas do Monte Alverne, ele viu aparecer diante de si, no dia 15 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, um serafim com 6 asas brilhantes, representando Jesus crucificado. Esse espetáculo encheu a alma do santo de um duplo sentimento, o de alegria por ver o seu Salvador e o de tristeza e compaixão por vê-lo crucificado. Mas o Salvador, falando ao seu coração, disse que, se assim se manifestava a ele, era porque desejava transformar sua alma em uma imagem viva do divino crucificado, sendo os estigmas a manifestação exterior. Quando a visão desapareceu, os companheiros do santo, entre os quais estava Frei Leão, viram suas mãos e seus pés transpassados por pregos. As cabeças desses pregos estavam dentro das mãos e acima dos pés. Do lado direito havia uma ferida vermelha, como se ele tivesse sido perfurado por uma lança, e desse corte às vezes saía sangue, porque empapava sua túnica. Desde então, São Francisco, que desde a sua conversão não cessara de contemplar com amor o divino crucificado, tornou-se mais do que nunca uma cópia viva dele, reproduzindo em sua alma todas as virtudes daquele que ele amava tão apaixonadamente, e suportando um verdadeiro martírio com a mansidão de um cordeiro, que ao invés de se queixar, procura esconder seus sofrimentos. São Boaventura e Santa Clara seguem as pegadas de seu bem-aventurado fundador, e generosamente, alegremente, compartilham dos sofrimentos do Salvador para se assemelharem a ele. Essa foi também a conduta de Santa Teresa e de São João da Cruz. Ou sofrer ou morrer, mas de preferência sofrer. Era a divisa de Teresa. De tal forma estava persuadida de que era preciso, neste mundo, partilhar dos sofrimentos de Jesus para assemelhar-se interiormente a ele. São João da Cruz, caluniado e perseguido pelos seus, escuta uma noite, na igreja do convento de Segóvia, uma doce voz que lhe diz: João, que pedes tu em recompensa por todos esses sofrimentos? Sofrer, Senhor, e ser desprezado por causa de ti. Ele foi atendido. Destituído de suas funções, vai para o mosteiro de Úbeda, onde, muito mal recebido pelo prior, passa 3 meses no abandono, no sofrimento e na humilhação, e morre exclamando: Glória a Deus! A semelhança com o Mestre foi tão completa quanto possível. A escola francesa do século XVII, que havia aprendido o amor à cruz por um frequente contato com os discípulos de Santa Teresa e de São João da Cruz, recomenda sem cessar essa doutrina. Para melhor inculcá-la, Mr. Ollier pede aos solitários, noviços de Saint Sulpice, examinem-se todos os dias sobre os seguintes pontos. Se faltaram contra o amor à cruz, contra o amor à pobreza, ao sofrimento, ao desprezo,
contra o ódio a si mesmos, buscando a si próprios no que fizeram, ao invés de renunciar a toda satisfação e a todo interesse pessoal. Se faltaram contra o amor aos inimigos, contra a religião interior, não reportando suas obras a Deus ou a nosso Senhor Jesus Cristo. Se andaram o dia todo na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, tendo em toda parte o pensamento voltado para o seu interior, para adorá-lo e formá-lo neles. Se viveram em espírito de serviço para com Jesus Cristo e seus membros, em espírito de hóstias, vítimas. São João Eudes, que sofreu tantas perseguições, fazia ao Salvador esta tocante oração: Eu me entrego ao espírito de vossa cruz, e nesse espírito abraço de todo o meu coração, por amor a vós, todas as cruzes corporais e espirituais que me vierem. Declaro que toda a minha glória, meu tesouro e minha alegria estão em vossa cruz, isto é, nas humilhações, privações e sofrimentos, e digo como São Paulo, que eu não me glorie senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a mim, professo solenemente não desejar outro paraíso nesse mundo, senão a cruz de meu Senhor Jesus Cristo. É esse mesmo espírito que anima o bem-aventurado Grignon de Montfort, sobretudo em sua carta circular aos amigos da cruz. Vós sois membros de Jesus Cristo, que honra, mas como tais, tendes necessidade de sofrer. A cabeça é coroada de espinhos, e os membros seriam coroados de rosas? A cabeça é insultada e coberta de lama no caminho do Calvário, e os membros poderiam cobrir-se de perfume sentados em um trono? A cabeça não tem uma pedra onde repousar, e os membros iriam deitar-se sobre plumas? Tal corpo seria uma monstruosidade nunca vista. Assim, pois, para todos os discípulos da escola francesa, a regra é compadecer dos sofrimentos do Mestre, mas deve ser uma compaixão eficaz, na qual abraçamos a cruz junto com ele. Segundo, compensar. Um dos melhores meios de nos compadecermos dos sofrimentos de Jesus é compensar, pelo fervor de nossa vida e de nossas reparações, a dor causada ao seu coração pelas ingratidões, friezas e negligências de tantos cristãos e almas consagradas a Deus. Por isso, esse divino coração pede uma compensação às almas mais fiéis. É assim que ele age com Santa Margarida Maria. Depois de lhe mostrar as maravilhas de seu amor pelos homens, queixa-se de suas ingratidões. Essa ingratidão me dói mais do que tudo que sofri em minha paixão, de tal forma que se recebesse deles algum retorno ao meu amor, consideraria pouco tudo o que fiz por eles, e gostaria, se fosse possível, de fazer ainda mais. Mas eles não respondem senão com frieza e rejeição a toda a minha solicitude em fazer-lhes bem. Tu, ao menos, dá-me esse prazer, de suprir suas ingratidões, tanto quanto fores capaz. Quando lhe recordei a minha impotência, ele respondeu: Eis aqui com que suprir tudo o que te falta. E ao mesmo tempo abriu-se o seu divino coração, e dele saiu uma chama tão ardente que pensei que me consumiria, pois fui totalmente tomada por ela, e não podendo mais suportá-la, pedi-lhe que tivesse piedade de minha fraqueza. Eu serei a tua força, disse-me ele, nada temas, mas fica atenta à minha voz e àquilo que te peço, para te dispores ao cumprimento dos meus desígnios. Em primeiro lugar, tu me receberás no Santíssimo Sacramento, com tanta frequência quanto te permitir a obediência. Além disso, comungarás em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, e em todas as noites de quinta para sexta-feira, eu te farei participar daquela tristeza mortal que eu quis sentir no Jardim das Oliveiras. Essa tristeza te conduzirá, sem que a possas compreender, a uma agonia mais dura de suportar do que a morte. E para me acompanhar na humilde oração que então elevei ao meu Pai, em meio a todas as angústias, tu te levantarás entre as 11 horas e a meia-noite, e te prostrarás durante 1 hora comigo, com o rosto em terra, tanto para apaziguar a cólera divina, pedindo misericórdia para os pecadores, como para suavizar em certa medida
a amargura que senti pelo abandono dos meus apóstolos. Ela deverá também compensar a ingratidão dos homens. Quero que supras, com os méritos do meu sagrado coração, a ingratidão deles. Quero dar-te o meu coração, mas antes é preciso que te tornes sua vítima de imolação, para que, por seu intermédio, afastes os castigos que a divina justiça de meu Pai, cheio de cólera, quer aplicar contra uma comunidade religiosa que ele irá repreender e corrigir com sua santa ira. Assim, pois, implorar o perdão pelas indignidades com Jesus, que Jesus é ofendido, repará-las por um redobramento do fervor e de sacrifício, e especialmente pela prática da hora santa, e, por fim, suplementar os atos de adoração e de amor que lhes são recusados por almas que deveriam ser fervorosas. Tais são os principais meios de compensar os ultrajes do quais se queixa com razão o coração de Jesus. Terceiro, completar. Nos tempos modernos, desde o século XVIII até nossos dias, o sentimento que parece predominar sobre os demais, sem os excluir, é o desejo de completar a paixão do Salvador, como fazia São Paulo, Colossenses 1:24, pelo bem da Igreja e das almas. Compreende-se melhor, ao que parece, a solidariedade que une todos os cristãos entre si, ou seja, a comunhão dos santos, e deseja-se sofrer como vítima, para obter a conversão dos pecadores, ou um acréscimo de graça para as almas boas, sobretudo as almas sacerdotais. Esse movimento é esboçado na Jornada dos Doentes, do abade Perriev. Jamais pensei que vossas dores sejam perdidas, e que o combate silencioso de vosso amor paciente permaneça estéril no mundo. Vossos sofrimentos são um tesouro comum de todas as almas, e o dia das revelações vos mostrará este ou aquele irmão desconhecido para o qual adquiristes, sem o saber, a conversão e a bem-aventurança. Ele se acentua ainda mais na obra do padre Leonard, o Apostolado do Sofrimento, onde o autor explica muito claramente o texto. Completo o que falta. Apoiando-se em Santo Agostinho, ele escreve: os sofrimentos de Jesus são, pois, completos. Sim, mas somente na cabeça. Ainda ficam faltando os sofrimentos de Jesus em seu corpo, em seus membros. Vós sois, com efeito, o corpo e os membros de Jesus Cristo. Esse tesouro, das satisfações de Cristo, está certamente completo quanto aos méritos do Salvador Jesus, mas está incompleto no que se refere aos méritos dos santos. É desse déficit que fala São Paulo, quando diz de si mesmo, e em consequência também dos outros fiéis, que ele o completa por seus sofrimentos. De tudo isso decorre uma explicação consoladora. Nossos sofrimentos, unidos aos de Jesus, nossa cabeça, não somente têm uma eficácia divina para nós, mas também uma eficácia divina para os outros, para os quais podemos, por esse meio, obter a conversão se forem pecadores, e em seguida a graça de expiarem por seus pecados e de se santificarem cada vez mais. Sendo assim, quem não estimaria o sofrimento e não se resignaria de bom grado a sofrer pelos outros com Jesus Cristo? Inspirando-se nessa doutrina, Monsenhor Gay escreve: ó queridas almas sofredoras, olhai antes de tudo para Jesus Cristo. É vosso direito, vosso dever, vossa força, mas também na simplicidade de vossa fé e no vigor de vossa confiança. Dizei a vós mesmas que por vossa parte e em união com Jesus, vós carregais o mundo, vós o salvais, vós o resgatais. Logo se fundam congregações inteiras para serem vítimas com Jesus, com Maria, para completar a paixão do Salvador e aplicar seus efeitos aos pecadores, aos justos, aos padres. Fora do claustro, almas fervorosas, querendo rivalizar em zelo com os religiosos e as religiosas, entram para a Associação das Almas Vítimas, fundada pelas Filhas do Coração de Jesus, ou mesmo sem a ela filiar-se, vivem o seu espírito e não cessam de oferecer-se em holocausto,
para completar o que falta à paixão de Cristo e assegurar sua fecundidade. Essas almas vítimas se encontram em todas as classes da sociedade. Há generais como Dessones, ou simples soldados, como se viu tantos durante a Grande Guerra e também depois. Há pecadores convertidos como Hilsmans ou F. Koppe, mães de família como Ana Maria Taig, inicialmente infiel à graça, mas depois profundamente convertida. Simples aprendizes ou operários, todos conscientes generosamente em oferecer seus sofrimentos pela salvação de seus irmãos. Entre os padres das cidades e do campo, numerosos são os que, como o Santo Cura d'Ars ou o venerável Padre Chevrier, deixam-se devorar como pão e mesmo oferecem-se generosamente como vítimas, para que seus paroquianos sejam salvos e santificados. Assim, por vezes, uma paróquia quase inteira se converte após a morte de um pároco que ofereceu a vida por seu povo. Conclusão. Todos nós somos chamados a sofrer, mas nem todos no mesmo grau, nem da mesma forma. Cada um deve seguir, quanto a isso, a sua vocação, a ela respondendo generosamente. O sofrimento, que é tão desagradável do ponto de vista humano, torna-se fonte de santificação e de apostolado, quando sabemos aceitá-lo amorosamente, em união com Jesus agonizante e crucificado. É uma fonte de santificação. Foi pela cruz que Jesus nos salvou e santificou. É, pois, pela cruz que podemos nos salvar e aumentar nossa santidade. Sobre esse assunto, não há nada mais eloquente que a imitação. Na cruz está a salvação. Na cruz está a vida. Na cruz a proteção contra nossos inimigos. É dela que nos vêm as doçuras celestes. É nela que encontramos a força da alma, a alegria do espírito, a consumação da virtude, a perfeição da santidade. Não há salvação para a alma, nem esperança na vida eterna, a não ser na cruz. Ide onde quiserdes, buscai tudo o que quiserdes, e não encontrareis caminho mais elevado, nem mais seguro que o da Santa Cruz. Elevai-vos, abaixai-vos, saí de vós mesmos e retornar. Sempre encontrareis a cruz. E em toda parte é preciso ter paciência, se quereis possuir a paz interior e merecer a coroa imortal. Se carregais de bom grado a cruz, ela vos carregará e vos conduzirá ao termo desejado, onde cessareis de sofrer. Se a carregais de má vontade, aumentais o seu peso e tornais mais duro o vosso fardo, mas nem por isso podeis deixar de carregá-la. Não é da natureza humana carregar a cruz, amar a cruz, castigar o corpo e reduzi-lo à servidão, fugir das honras, suportar de bom grado os ultrajes, desprezar-se a si mesmo e desejar ser desprezado, suportar as aflições e as perdas e não desejar nenhuma prosperidade nesse mundo. Se olhais somente para vós mesmos, não podeis fazer nada disso. Mas, se vós confiais ao Senhor, a força vos será dada do alto. Eis o grande segredo das almas aflitas: rezar, rezar sem cessar, para obter a graça de suportar valorosamente o que não podemos suportar por nós mesmos. Era o segredo de Agostinho. Dá-me, Senhor, o que pedes e pede o que quiseres. E é o que a Igreja nos entrega, servindo-se de sua fórmula. Repetir essa oração é assegurar a salvação e o progresso espiritual. É também um meio de apostolado. Recordamos acima os numerosos testemunhos e exemplos dos santos. De resto, isso é evidente no ensinamento e na vida do Mestre. Foi pelo sofrimento que ele nos salvou, derramando o seu sangue. Quando quis associar Maria à redenção e com ela os apóstolos e os santos ao longo dos tempos, apresentou-lhe sua cruz como grande meio de apostolado. Recordemos a observação de São João. Se ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Demo-la, pois, generosamente, gota a gota, pela aceitação cotidiana das cruzes providenciais e pelo cumprimento integral do nosso dever.
Mas, sobretudo, carreguemos nossa cruz e façamos nosso dever em união com o Divino Salvador. Nossos sofrimentos, por si mesmos, não têm valor redentor. Eles só o adquirem por nossa união íntima e habitual com Jesus, fonte meritória da graça. Quanto mais essa união for humilde e profunda, mais a nossa cabeça, o único que pode salvar as almas, vem agir, orar e sofrer em nós e conosco, para dar fecundidade ao nosso apostolado. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. João 15:5. Um exemplo recente de amor vitimal. Para nos ajudar a compreender a eficácia do sofrimento para nossa santificação e de nossos irmãos, citaremos alguns trechos da obra de J. de Arnoux, tenente aviador ferido mortalmente em um combate aéreo, mas que, entretanto, conseguiu sobreviver graças à sua invencível energia. Nós somos seres resgatados. O martírio de um Deus foi o preço de nosso resgate, e desde então o sofrimento, alegremente aceito, completa a salvação do mundo. Chamados a seguir as pegadas de um Redentor crucificado, somente valemos por nosso potencial de redenção, e o tamanho da nossa cruz é a medida da nossa grandeza. O supremo testemunho de amor por Deus e pelos homens é o sacrifício, e a magnificência de nossos dons cresce com a alegria de nossa vontade. Estamos sofrendo? Um segundo de amor ardente vale mais do que uma eternidade de paciência. Tudo está na intensidade da vontade. Um pequeno sacrifício inflamado de amor dilui mais pecados, consome mais escórias que vários dias de fornalha no purgatório. Exultemos quando, sobre nossas impurezas, são ateadas as chamas expiatórias. Essa alegria voluntária lhes confere uma virtude miraculosa, não somente uma virtude purificadora, mas também, se quisermos, virtude redentora. Pela reversibilidade dos méritos, o sofrimento pode tornar-se a todo momento um dom excelente. Falta-te alegria no sofrimento. As dores são joias que Deus te dá para salvar os teus irmãos e lhe devolves cascalho. Para manter o preço infinito desses diamantes, não basta apenas a resignação. Aproveitemos essas maravilhosas oportunidades para doar aos pobres as nossas dores. Não perca sequer uma lantejoula, dá tudo, sê magnânimo. Irei buscar a sede do sofrimento na paixão de Cristo. Mas é preciso que seja uma paixão viva, autêntica. Eu a encontrarei nas marcas do Santo Sudário de Turim, o Salvador com a carne dilacerada pelas pontas de chumbo, os olhos entumecidos de sangue. Na véspera de deixar o hospital, ele não está curado, mas é sustentado por sua fé na ressurreição. Não estou curado. Curar-me-ei um dia? Sim, eu me curarei. Serei curado quando o Filho do Homem aparecer sobre as nuvens do céu e o anjo exclamar: não há mais tempo. Não quero senão uma coisa, ó meu Deus, a vossa santa vontade. Nela encontrarei força, felicidade e vitória sempre. Bendito sejais por essas provações, ó meu Senhor. Bendito sejais por ter armado minha fraqueza com esta couraça de arame. Se amanhã ela pode tornar-se ainda uma armadura, não a retirareis de mim quando eu lutar à sombra de nossa cruz. Eu que não possuo nem heroísmo nem santidade, nem dignidade sacerdotal, como poderia triunfar se arrancasseis de meus membros a verdade de vossa paixão? Era, pois, na paixão do Salvador que este oficial, condenado à morte pelos médicos, ia buscar essa energia selvagem, esta coragem heróica que lhe permitiu não somente viver, mas crescer em santidade e transformar seus sofrimentos em obra sacerdotal pela salvação de seus irmãos, a exemplo de São Paulo. Possa ele encontrar muitos imitadores.